hoje, o que é o projeto Neemias para o Campo Tirirical? Pastor Fábio, é muito importante essa sua colocação, porque quando nós chegamos no Campo Tirirical, nós tínhamos aproximadamente 35, 36 áreas. Recebi do pastor Joaci, e ele fez o trabalho dele. E quando eu cheguei, nós estávamos enfrentando uma luta, que eu não vou entrar aqui em detalhes, do campo, como o senhor sabe. Então, eu procurei não reviver aquilo. Eu fiquei orando a Deus, pedindo a Deus que ele desse uma nova estratégia para que nós recomeçássemos. Por que eu fui usar Neemias? Porque Neemias, ele era um copeiro. Sim. Além de ser um copeiro, Neemias se mostrou patriota. Porque quando ele diz assim, Anânio, como está lá? Aí ele diz assim, olha, não está bem. É interessante a gente fazer a separação, porque em 586 foram destruídos os muros. E tem muita gente que pensa que aquele muro ali era o que tinha sido destruído em 586. Não, eles já tinham restaurado. Veio primeiro Zorobabel, veio Esdras. Cada um, pastor Fábio, vem fazendo o seu trabalho. Por que eu pensei no Neemias? Porque você tem o Zorobabel que volta, você tem um Esdras que traz a restauração espiritual, que era sacerdote, mas você tem um Neemias que era um copeiro. E por que Neemias pôde fazer um trabalho? Isso aqui é lindo para nós, que mostra que qualquer pessoa, a mais simples que seja, não importa se ele é sacerdote, Esdras era sacerdote, Zorobabel era pesado, mas Neemias era só um copeiro. Então, eles restauraram, mas aconteceu um desgaste. Esse era o segundo desgaste. Quando ele diz as muralhas estão derrubadas, as portas queimadas, então ele se sentiu um patriota. Eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. Então eu entendi que igreja saudável só pode existir quando eu sinto por você. E o grande problema na igreja hoje, e com os irmãos, é que o senhor falou uma coisa aí. Eu quero ser pregador, eu quero ser palestrante, eu quero ser presidente de convenção, mas eu não quero ser patriota. E essa é a nossa derrota. Tem muita gente, e eu aprendi isso, pastor Fábio. Eu li em um livro de um pregador que ele pergunta assim: o que você mais ama? Aí ele começou fazendo. Um disse assim: eu amo pregar, eu amo dar estudo bíblico, eu amo orar. Aí ele disse: está tudo errado. Não é por aí. O primeiro passo é amar as pessoas. Porque se tu amar pregar, tu pode amar só o teu ministério. Se tu amares ensinar, tu pode amar só o teu ensino. Tem gente aí que é perfeita em ensinar. Tem gente que é perfeita em pregar. Mas ele não tem coragem de estender a mão para um necessitado. Tudo nele só gira em torno daquela pregação. É por isso que Jesus perguntou para Pedro, lá em João, tu me amas? Questão não é eu amar minha pregação. E antigamente eu pensei, há um teólogo que diz que nós temos que ser como cobra, de vez em quando trocar a pele. Trocar a pele. Eu já li. Pois é. E o que acontece? Às vezes, eu penso que o meu ministério, pastor Fábio, é o que me importa. Mas eu não me importo com as pessoas. Eu me importo com a minha agenda, eu me importo com a minha pregação, eu me importo com a minha fama. E aí, quando você pega Jesus, Mateus 4, 17 em diante, e percorria Jesus todas as cidades. Agora, por que ele percorria? Vendo a multidão. Ele teve grande compaixão. Esse é o segredo. Há muita gente que tem muito ministério, mas não tem compaixão de ninguém. Neemias estava bem, pastor Fábio, mas Neemias, ele trocou o bem dele. Estava no palácio, copeiro. Verdade. Numa zona de conforto. Pronto. E aí o senhor teria coragem de deixar o seu conforto, sacrificar o seu trabalho. Ele fez 4 meses de oração, chorando pelo povo. Deus só usa pastor Fábio. Olha, é muito importante que a gente entenda isso. Tem pessoas que pensam assim, Deus vai me usar com o meu doutorado. Está errado. Deus vai me usar com a minha experiência bíblica. Está errado. Inclusive, quando Jesus Cristo olhou, lá em Lucas 10, ele disse que passou o sacerdote. Passou o levita. Não foi assim que ele disse? Passaram ambos, mas não ligaram. Tinha religião, tinha Bíblia, tinha teologia, mas não tinha um amor. Aí quando você vai para 1 Coríntios 13, Paulo diz, ainda que eu dê o meu corpo, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então a questão não é eu amar pregar, é eu amar as pessoas que eu vou pregar.
Porque se eu tiver... Eu perguntei para uma senhora lá em Londres, por que o povo vinha ouvir John Wesley? Que a gente fica... Era um homem estudado, era um homem... Aí a mulher disse assim, aqui faz muito frio, pastor, e na época dele fazia mais. Sabe o que ele fazia, pastor? Ele escreveu um livro, ele não era médico. Ele escreveu um livro tudo sobre a saúde, ele pesquisou e de como as pessoas poderiam fazer para vencer o frio, de como as pessoas poderiam fazer para tomar remédio para não ficar doente. Nossa. Aí eu disse, o que, senhora? Às vezes tu doido assim, por que foram ouvir o maior pregador John Wesley? Sabe por que as pessoas iam? Porque sabiam que ele amava elas. As pessoas vão te ouvir, pastor Fábio, não é quando você tem um grande currículo ou quando você é um orador. Mas pastor é diferente. Pastor é diferente de alguém que está fazendo graça lá no púlpito. Pastor é diferente de um político. Por que as pessoas querem ouvir o pregador? Porque sabe que ele ama. Você já imaginou o D.L. Moody, uma vez, ele foi pregar no local e ninguém queria ouvir ele. E ele chegou, os soldados trabalharam o dia todo na lama, e aí já estavam tão cansados e exaustos, deixaram as botas todas cheias de lama. E aí, quando foi de madrugada, alguém foi lá e lavou as botas. Lavou as botas de todos os soldados. Quando foi pela manhã, os soldados acordaram e perguntaram, quem lavou nossas botas? Aí disseram, D.L. Moody. Aí o capitão disse, amanhã todo mundo vai ouvir D.L. Moody. Eu estou querendo que o povo me ouça porque eu tenho um título, porque eu me formei em teologia, porque eu sei grego e hebraico. E as pessoas vão me ouvir, mas vão me ouvir porque estão obrigadas a ouvir ali. Diferente das pessoas saberem que você ama elas. As pessoas iam ouvir Jesus porque elas sabiam. E Neemias, pastor, quando Neemias, ele disse assim, eu vou construir, o rei perguntou, olha a pergunta do rei, por que tu está triste? Ele disse, como é que eu vou estar alegre? Cidades, onde o sepulcro dos meus pais. Se toda a terra dos meus pais, a cidade, os sepulcros estão na desgraça, eu vou ficar feliz? Ele viu ali o quanto Neemias era humano. O quanto Neemias era apaixonado pelo povo dele. Aí ele disse, Neemias, vem cá, quanto tempo tu precisa? Aí sabe o que foi que o rei fez? Essa postura dele, a oração, revogou o decreto que tinha parado a obra e ele disse assim, eu te nomeio governador. Grandes posições, pastor Fábio, só vem para pessoas que sabem amar. Não é para quem sabe trabalhar bem, não é para quem é muito profissional. Lá fora é o profissionalismo. Agora, quem sabe amar, por isso que Neemias disse assim, o rei deu o título para ele. Então, esse projeto, nós começamos com essa ideia. E por que nós criamos isso? Jamais em pensar, o outro pastor não fez aqui. Não, senhores. Ele fez a parte dele, fez bem feita. Então eu disse assim, nós vamos construir, continuar construindo o que já está feito. É por isso que nós pegamos essa ideia e colocamos cada pastor dentro do projeto. Porque no livro de Neemias, Neemias não faz a obra sozinho. 52 dias que ele termina um muro, vê o tanto de gente que está trabalhando. Então, a obra de Deus, ela não pode ser feita só por mim. Ela não pode ser feita... Agora mesmo que eu estou aqui, está tendo mutirão lá. Os pastores estão lá. Mas eles estão pela vontade própria, pelo amor. Porque é bom quando a pessoa vai fazer pelo amor, não porque eu estou obrigando, não porque eu estou mandando. Entendeu? Porque quando eu mando, quando eu grito, é uma ideia de chefe e que as pessoas vão se subordinar a minha palavra, que eu estou com autoritarismo. Agora, quando é como Neemias, todos vão fazer de coração, com amor. Então, o projeto Neemias, ele veio com esse viés de construir a moral, a espiritualidade, de construir junto um projeto para a glória de Deus. Então, esse é o alvo, é o projeto de Neemias. Você vai ver que Neemias tira a opressão, Neemias tira a escravização, Neemias traz o povo para uma unidade. Então, todos vão entrar no projeto de Neemias, porque Neemias vai se doar primeiro. Se o povo não vê, naquele livro da Arte da Guerra, Sun Tzu, ele conta uma história, diz, se você enfraquecer os soldados com história fraca, eles não vão participar. Fortaleça todo mundo junto. Então, se todos nós estivermos juntos, tem um livro que é aquele As 48 Leis do Poder,
E aí o camarada fala de várias pessoas que matavam os imperadores, cada um querendo poder. Nós estamos hoje nessa luta, cada um quer o poder, quer o poder. Muita gente quer o poder, mas muita gente não quer ser patriota, muita gente não quer sentir. Então Neemias se torna essa figura, era só um copeiro. O rei vai nomear ele governador, é porque o rei viu o patriotismo dele. E interessante, Neemias só queria reconstruir. Ele não pediu outra coisa. É isso aí, pastor Fábio. Ele só queria reconstruir. Só reconstruir. De que adianta, por exemplo, eu construir um império onde eu sozinho sou o rei? Tem vantagem. Tem vantagem. É bom a gente construir junto. Quando terminar, aí eu digo, pastor Fábio, o senhor fez parte desse projeto, eu também fiz. Amanhã outros vão entrar no nosso lugar, não é assim? Mas cada um fazendo Cada um fazendo a sua parte. Aí é aquilo que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Amém. Ou seja, o louvor é para Deus.